Derrama paz sobre este povo que se chama Povo Teu. Essa música é de um presbiteriano, de um músico que eu tenho uma admiração profunda das músicas dele, das canções dele. E essa música simples, ela fala de algo tão profundo para todos nós. Vem, derrama paz. Que esse seja o seu desejo, o nosso desejo aqui nessa noite. Vem derrama paz. Vem derrama paz. Vem derrama as bênçãos
Falo aqui que eu fico meio preocupado com aquilo que a gente canta, se a gente não está disposto a viver aquilo que a gente diz. É fácil falar, a palavra de Deus é doce, ela é desejável, queremos o Senhor mais do que o ouro e a prata. Será que isso é verdade? Será que você deseja Deus mais do que tudo na vida? Moisés disse certa vez: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Não importa o leite e o mel da terra, a vitória sobre os inimigos, se o Senhor não estiver presente, a vida é sem sentido. Por isso nós precisamos pedir também para termos um coração como Deus, um coração segundo a vontade do Senhor. Vamos cantar essa canção. Dá-me, ó Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração. Cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração. Te louvarei, Senhor.
te adorarei, Jesus, de todo o coração. São poucos versículos e a mensagem também não vai ser muito longa, só um pouquinho longa. Tem gente que não gosta que eu fale isso, porque quando eu falo assim é porque vai ser longa. Pode ficar tranquilo, viu? Espero que você traga cativo o seu pensamento. Esteja aqui, de alma, mas de corpo também, de mente e coração. Colossenses capítulo 1, verso 21 ao verso 23, diz assim a palavra de Deus: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus abençoe, irmãos, a sua palavra nessa noite. Eu creio firmemente numa verdade que a própria Bíblia nos ensina, que a palavra de Deus não volta para Deus vazia. Eu creio firmemente nisso. Eu creio que a palavra de Deus hoje vai fazer e vai cumprir o seu papel na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Quer você queira, quer você não queira. Creio nisso. E que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração. Essa semana, esses dias, eu ouvi uma pregação, e a pessoa que fez essa pregação, ela fez uma acusação aos protestantes. E ela disse que nós protestantes somos pessoas orgulhosas, porque nós pregamos o fato de que podemos ir direto a Deus, sem precisarmos da mediação de ninguém, dos anjos, dos santos e da própria igreja. E aí ele repetiu várias vezes: vocês protestantes, aliás, não vocês protestantes, mas a religião de vocês é uma religião orgulhosa, presunçosa, porque fala que a pessoa pode ir na presença de Deus. E aí ele diz: até vocês falam que Jesus Cristo é o mediador. E aí ele fez uma crítica, dizendo que, na verdade, Jesus é o mediador, mas Jesus é a cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Então Jesus é mediador através da cabeça e do corpo, que é a igreja. Na verdade, irmãos, nós protestantes, nós pregamos sim um acesso livre ao trono da graça. Não porque inventamos isso, porque a Bíblia diz que isso é possível. A Bíblia diz que Deus abriu um novo e vivo caminho que nos conduz à sua presença através de Jesus Cristo. E isso não é presunção, é graça. Isso não é orgulho, é misericórdia. E a grande tragédia, talvez, que vai acontecer lá no último dia, vai ser as pessoas perceberem que elas podiam ir na presença de Deus e não foram. Que elas podiam ter entrado na sala do trono da graça de Deus e não entraram. O apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele fala algo sobre isso. E esse é um dos textos maravilhosos da Bíblia, porque fala da grande obra que Deus fez nas nossas vidas. Mas antes, deixa eu fazer aquelas considerações preliminares que nós sempre fazemos ao analisar o contexto da carta aos Colossenses. Falei já algumas vezes que a cidade de Colossos, que ficava na Ásia Menor, hoje seria a Turquia, era uma cidade sem muita expressão comercial, uma cidade que estava declinando comercialmente nos dias de Paulo. Ela perdeu o seu brilho, porque ela tinha sido uma cidade pungente no passado, de grande comércio, de grande crescimento, mas ela teve um declínio, quem sabe por causa do crescimento de outras cidades vizinhas.
A cidade de Colossos, como eu disse, estava localizada às margens do rio Lico, que é a parte da Ásia Menor, hoje o que conhecemos como Turquia. Jesus plantou uma igreja lá em Colossos, pela pregação provavelmente de um discípulo chamado Epáfras. Epáfras fora evangelizado provavelmente por Paulo, e ele pregou o evangelho ali naquela cidade, e ele se tornou também o pastor da igreja de Colossos. Quando Paulo estava em Roma preso, Epáfras foi até Paulo e contou sobre a vida da igreja de Colossos, contou dos problemas que havia ali, contou do crescimento espiritual daqueles crentes, mas Epáfras falou também sobre uma doutrina perigosa que estava se infiltrando no meio da igreja, essa doutrina que começou a ser conhecida como heresia colossense, que era uma forma de filosofia judaica de influência grega misturada com rigor ascético e culto aos anjos. Então esse é o pano de fundo dessa carta. Mas o texto que nós lemos é um texto interessante, irmãos, porque no verso 21, Paulo associa aquilo que ele vai dizer com aquilo que ele disse. Há um vínculo aqui no verso 21 com o assunto anterior. Por isso que ele diz, e a vós outros também. A reconciliação que Paulo pregou nos versículos anteriores, ou seja, que Jesus reconciliou com Deus todas as coisas, inclusive o universo. Essa reconciliação universal, cósmica, operada por Cristo, também tinha uma aplicação pessoal. Ou seja, Jesus não veio só reconciliar o mundo, o universo, mas veio reconciliar pessoas, indivíduos, seres humanos, você e eu. Ou seja, o Criador e Senhor da igreja, o Jesus Todo-Poderoso, imagem de Deus, é também o Salvador de indivíduos, de pessoas, de seres humanos individuais. Coisa maravilhosa, pensar que aquele que criou as estrelas, aquele que chamou à existência as coisas que não existiam, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que é o Senhor absoluto de todas as coisas, é um Deus que se inclina, que salva pessoas, que está preocupado com você, meu querido irmão, com a sua casa, com a sua vida, com a sua família, com o seu filho, com a sua filha, com alguém que, quem sabe, está distante de Deus. Ele está preocupado. E é isso que Paulo trata aqui nesses versículos maravilhosos, a respeito dessa salvação. E o ponto central aqui desses versículos é a frase, agora, porém, vos reconciliou. Agora, porém, vos reconciliou. Essa reconciliação, ela pressupõe uma alienação anterior, que eu chamo de alienação edênica, ou seja, que vem lá do Éden. Paulo não está falando que eles voltaram a um estado que eles tinham abandonado há pouco, mas Paulo está falando de uma reconciliação do ser humano com Deus, de uma vida que o homem perdeu no Éden quando ele pecou, e que agora em Cristo Jesus nós podemos ser reconciliados com o Criador, com Deus Todo-Poderoso. Isso porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado, como disse Davi. E aí Paulo diz no texto que ele, Jesus, ou que Deus nos reconciliou pela morte de Jesus Cristo, seu Filho. E Paulo então acrescenta que nós precisamos permanecer firmes na fé e na esperança. Mas esse texto ele coloca também lado a lado algo muito importante, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é quem nos reconciliou através de Cristo Jesus, mas Paulo diz que nós devemos permanecer firmes, alicerçados na fé, não nos afastando da esperança que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, longe de ser presunção da nossa parte, a vida cristã, ela nos ensina uma humilde dependência da graça de Deus. Na última mensagem que nós falamos aqui sobre Colossenses, nós falamos sobre aqueles que foram transportados. E hoje a nossa mensagem é sobre os reconciliados. Os reconciliados com Deus. Qual que é o objetivo da mensagem? Entender o estado lastimável de uma pessoa sem Cristo. Segundo, compreender a obra de Jesus na cruz.
E terceiro, incentivar uma postura de perseverança na vida cristã. Os reconciliados. Em primeiro lugar, para falar sobre isso, é importante nós entendermos que se há uma reconciliação, é porque houve uma alienação. Reconciliação, portanto, pressupõe uma alienação anterior. E é exatamente isso que está dito no verso 21. Eu chamo a sua atenção novamente para esse versículo. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. O verso 21 é o verso da alienação de uma pessoa sem Cristo, sem esperança, sem vida, sem relacionamento com Deus. E aí Paulo, para falar dessa alienação anterior, ele fala de uma estranheza intelectual. Verso 21, a primeira parte. Ele usa uma expressão interessante, ele diz que antes aquelas pessoas sem Cristo eram estranhas e inimigas no entendimento. Na verdade, todos nós, irmãos, que não temos, ou todos nós que não, antes de convertermos, ou todo aquele que não tem Cristo como Salvador, se enquadra aqui. É estranho e inimigo no entendimento. A palavra estranho aqui é uma palavra grega interessante, ela significa alienação, distância, ou ser excluído da intimidade de alguém. Quem não tem Cristo está excluído da intimidade com Deus. Pode até falar que acredita em Deus, pode até ter temor de Deus no coração, mas não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus, anda longe de Deus. O não crente, na verdade, ele é um estranho para Deus, porque Deus é estranho para ele. E é isso que Paulo está apresentando aqui para nós nesse texto. E ele acrescenta a essa palavra também a palavra inimigos, que significa aquele que é hostil, que é inimigo por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Por causa do pecado nós nascemos inimigos de Deus. Mesmo que você não ache, não acredite, não pense nisso. O ser humano nasce inimigo de Deus por causa do pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui que não há nenhum ímpio inocente. Não há um descrente inocente. E aí ele acrescenta que nós éramos estranhos e inimigos no entendimento. Entendimento aqui é uma referência à mente, como centro das habilidades intelectuais. Ou seja, há uma estranheza em relação a Deus por parte daquele que não tem Jesus como seu Salvador. Paulo diz isso em Romanos também, de uma forma mais detalhada, mais clara. Ele fala que os homens se tornaram inimigos, trocaram o Criador pela criatura, adoraram as imagens ao invés de adorar a Deus, e por isso Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para cometerem torpeza entre eles mesmos. E é isso que Paulo diz, não só em Romanos, mas aqui no texto. Se há uma reconciliação é porque houve uma alienação, porque essa reconciliação pressupõe isso. E eu quero que você entenda, se você não tem Jesus como Salvador da sua vida, você é uma pessoa alienada de Deus. Você não conhece a Deus. Você pode até falar que Deus existe, mas você não sabe que Deus é esse. Você tem uma vida sem esperança, sem propósito. Os seus pecados não foram perdoados. Essa estranheza intelectual, como eu já disse, ela vem do Éden, ela é edênica. Ela vem desde a queda. A Bíblia diz que pelo pecado de um só homem entrou, pela desobediência de um só homem entrou o pecado no mundo. Assim todos pecaram, porque carecem da glória de Deus. E carecem da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo. O salmista, como eu disse, ele declara isso: eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. A reconciliação, portanto, ela pressupõe uma alienação. Mas em segundo lugar, os reconciliados precisam entender, aliás, dentro desse primeiro ponto, na segunda parte, não só há uma estranheza intelectual, mas há também uma prática degradante. Paulo fala aqui na segunda parte do versículo 21, que eles eram estranhos
inimigos também por causa das obras malignas. Pelas vossas obras malignas. Essa é uma palavra, parece pesada, e é realmente uma palavra pesada. A palavra grega significa algo de natureza má, ou de condição má. A expressão denota aqui principalmente questões que envolvem idolatria e imoralidade. E Paulo vai descrever essa lista um pouco mais na frente, em Colossenses 3, 5-9. Quando ele fala a respeito dessas obras más, ele cita, por exemplo, prostituição, idolatria, mas ele cita também maledicência, inveja. Ou seja, nós como seres humanos alienados de Deus, estamos perdidos. Se Cristo não invadir a nossa história, não transformar o nosso coração e não nos reconciliar com o próprio Deus. Obras malignas caracterizam o não crente. Ele pode até ser um indivíduo bom aos olhos da sociedade, mas suas obras são malignas, porque não agradam a Deus. Segundo lugar, reconciliação envolve um reconciliador. Olha o que diz o verso 22 do texto que nós lemos. E esse é um versículo precioso. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que coisa maravilhosa esse versículo, irmãos. Deus pôs um fim na rebeldia, na indiferença, na alienação humana, quando ele mandou o seu Filho Jesus. Paulo fala, em primeiro lugar, da esfera dessa reconciliação. Ele diz, vos reconciliou no corpo da sua carne. É uma expressão interessante da nossa Bíblia. E aqui Paulo está fazendo um contraste claro com o verso 24. No verso 24 ele chama a igreja de corpo de Cristo. Mas aqui ele está falando do corpo da sua carne. Ou seja, Paulo está deixando muito claro que não é a igreja que reconcilia, mas é Jesus, homem, vindo em carne, em pessoa humana, quem faz a reconciliação. Trata-se de uma referência ao corpo físico de Jesus. Deus reconciliou o homem consigo mesmo, através de Jesus, verdadeiramente homem. Em segundo lugar, Paulo fala sobre o instrumento da reconciliação, mediante a sua morte. Não foi através de ouro ou prata, como diz o apóstolo Pedro, que Deus nos resgatou do nosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro sem defeito e sem mácula, Jesus Cristo. Coisa maravilhosa. Deus nos reconciliou através do homem Jesus, principalmente através da sua morte na cruz. Deus estava em Cristo, diz a Bíblia, reconciliando consigo mesmo o mundo. Foi na cruz que Jesus pagou um alto preço, que derramou o seu sangue, que cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Por isso não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, homem, que morreu na cruz. Foi Ele, somente Ele, e nada e ninguém mais. E é isso que Paulo está dizendo claramente aqui nesse versículo. E aí, em terceiro lugar, Paulo fala a respeito da condição dos reconciliados, aqueles que eram inimigos, alienados, indiferentes às promessas de Deus. Em Cristo Jesus eles podem se tornar então pessoas, como descreve o final do verso de número 22, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O crente pode se apresentar diante de Deus, pois já não há condenação sobre a sua vida. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí ele diz, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas isso é uma realidade presente, mas é uma realidade futura, que a gente chama de escatológica. Há uma promessa escatológica aqui no texto. Ou seja, seremos apresentados um dia totalmente puros na presença de Cristo. Você já pensou nisso?
Você que era uma pessoa alienada de Deus, mesmo estando na igreja, se você não tem Cristo como seu Salvador, você é um alienado de Deus, você é um religioso qualquer. Mas para você ser salvo, você precisa de um encontro pessoal com Jesus na sua vida. E quando Jesus te reconcilia com Deus, Ele te transforma numa pessoa santa, inculpável e irrepreensível. E Ele vai te apresentar assim, diante do Pai lá no céu. Isso é orgulho? Não. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é bondade que nós não merecemos. Mas eu quero terminar a nossa mensagem falando em terceiro lugar que os reconciliados, sim, mas não indiferentes. E o verso 23 é o verso da não indiferença dos crentes. Verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Reconciliados, porém não indiferentes. Paulo usa uma figura interessante, ele tira uma figura aqui da construção civil. Ele fala que uma vez reconciliados com Deus, o que nós precisamos? Nós precisamos alicerçar e firmar a nossa fé. Duas palavras da construção civil: alicerçados e firmes. Na verdade, irmãos, o fundamento da fé é Cristo. Cristo em nós é a esperança. A esperança de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos firmar e alicerçar a nossa fé. Estou achando que eu engoli um mosquito aqui. Uma vez eu engoli um mosquito. Aqui eu estou meio na dúvida se eu engoli ou não. Aliás, eu não engoli um mosquito, eu engoli um besouro uma vez. Eu estava pregando na igreja de São João da Cristina. E lá é uma igreja de roça, acendeu a luz e os bichos vieram tudo para a igreja. Tudo quanto é besouro, tudo quanto é tamanho, você me imagina. E na hora que eu fui dar a bênção, eu falei assim, que a graça, o besouro, na boca. Eu joguei ele para um lado e acabei de dar a bênção. Alicerçados e firmes. É isso que nós precisamos. Firmes em Jesus, com a nossa fé nele. O crente precisa se firmar no evangelho. Tem muito crente vacilante, muito crente frouxo na vida, que desmaia à toa diante das dificuldades. É porque nós não temos firmado a nossa fé no alicerce que é Jesus, na vida em Cristo, que pode nos dar vitória sobre todos os males e reveses que vêm sobre as nossas vidas. Tem muita gente, às vezes, fraquejando, porque não tem firmado a sua fé em Jesus Cristo. E Paulo está falando para você, crente, para mim, para todos nós. Está reconciliado com Deus? Muito bem. Então firme a sua fé. Finque os seus pés em Jesus, na cruz, na palavra dele. Segundo lugar, Paulo fala também aqui nesse texto, para nós não nos afastarmos da esperança do evangelho. Havia um perigo duplo ali para os crentes de Colossenses. O perigo de voltar ao estado de alienação que eles viviam antes, e o perigo de aceitar a sugestão dos falsos mestres e daqueles que recusavam conhecer a Jesus como completo e suficiente Salvador. E aí Paulo diz, não desistam da esperança do evangelho, não demovam a sua fé dessa convicção na vida de vocês, estejam firmes. Coisa maravilhosa pensar nisso, irmãos. Fomos reconciliados, mas precisamos firmar a nossa fé, alicerçar a nossa fé em Jesus e não desistir de seguir esse evangelho maravilhoso, independente das circunstâncias. E por último, Paulo também orienta aqui, dando o seu testemunho pessoal, que nós precisamos ser servos de um evangelho universal. Ele diz que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo tem em mente aqui a abrangência do evangelho. Esse é um texto aparentemente confuso na tradução.
Como que Paulo pregou o evangelho para toda criatura debaixo do céu naquela época? Na verdade, a ideia de Paulo é a universalidade do evangelho. Ou seja, o evangelho é para todo mundo, para todo tipo de pessoa, para todo grupo, sem exclusão de classe alguma ou de pessoa alguma. Ele está falando dessa abrangência do evangelho. Como disse o reverendo Ademar de Godoy certa vez, o mundo para o qual nós devemos pregar o evangelho é o mundo de todos os tempos, de todas as pessoas e de todos os lugares. E aí ele termina dizendo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A palavra ministro é a palavra diácono, servo. Todos nós somos servos desse evangelho. E devemos pregar esse evangelho a toda criatura. Os reconciliados. Em primeiro lugar, reconciliação pressupõe alienação, envolve em segundo lugar um reconciliador, que é Jesus. Porém, aqueles que são reconciliados não devem ficar e permanecer indiferentes. Eu quero aplicar a mensagem com alguns pontos aqui nessa noite. Primeiro deles, qual é o seu estado em relação a Deus? Você é um alienado ou um reconciliado? Não responda para mim, porque eu não conheço o seu coração. Mas seja sincero com Deus agora. Eu não estou perguntando se você é membro ou não é membro da igreja. Eu estou perguntando se você é um alienado ou um reconciliado, à luz desse texto. Segundo lugar, confesse o seu pecado, se o seu caso for o primeiro, ser alienado, e venha para Cristo. Não perca mais um instante na sua vida. Entregue a sua vida para Jesus. E você vai fazer parte desses que são chamados reconciliados. Terceiro, desista das soluções caseiras, boas obras, rituais religiosos, indiferença. Firme a sua fé em Jesus Cristo. Quarto, não se afaste da esperança do evangelho. Seja firme. O evangelho é a única solução para a sua vida, para a nossa vida. E em quinto e último lugar, sirva a Jesus como um bom ministro, como um bom servo do Senhor Jesus. E que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Senhor amado e querido, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Agradecemos pela tua palavra, agradecemos pela mensagem que da tua parte temos ouvido. E que essa palavra encontre guarida no nosso coração. Produza frutos na nossa vida. E transforme a nossa caminhada ao teu lado. Abençoa, Pai, o teu povo, a tua igreja nessa noite. E nos despeça agora com a tua paz. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe da cabeça aos pés.